Está no ar, parceirinho. Irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. Aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, eu tava vendo de novo, né, os melhores momentos de Vasco 0, Bangu 0. Pô, irmão, segundo tempo a bola não quis entrar, irmão. Ô, cara, o goleiro do Bangu, goleiro reserva do Bangu, para vocês verem, tudo acontece com o Vasco, né, cara? O Bangu é o lanterna, irmão. Bangu, lanterna do Campeonato Carioca, tá? E aí o goleiro reserva resolve fechar o gol, maluco. Ele fez pelo menos aqui, vou falar rapidamente, tá? Pelo menos 4 grandes defesas, cara. Ó, um chute do Bruno Lopes, porra, da pequena área. Bruno Lopes chegou num passe, se eu não me engano, foi um passe do Maxime Domingues, chutou, o goleiro pegou. Depois um lance do Paulinho, o GB colocou o Paulinho na cara do gol, lateral direito. O goleiro pegou de novo. Cara, pegou o pênalti do Jair, pulou no canto certo, embora o Jair também bateu a meia altura, daquele jeitinho que o goleiro gosta de pegar. Ó, teve mais. Já falei do pênalti do Jair, já falei da bola do Paulinho, já falei da bola também quem foi o outro, irmão? O Bruno Lopes, tá? Bruno Lopes. Teve uma do Maxime Domingues, que o Maxime Domingues pegou de canhota, ele pegou, voou no canto, e ainda teve uma do Jean Davi. Foram 5, maluco. 5 grandes defesas do goleiro Vitor Brasil do Bangu, goleiro reserva. Sabe por que ele é o reserva? Porque o goleiro titular é o Alexander, que pertence ao Vasco. O Vasco emprestou pro Bangu, e aí colocou no contrato que ele não podia enfrentar o Vasco. Meu amigo, entrou o reserva e o reserva fechou o gol. Talvez o reserva ganhe até a titularidade agora. É brincadeira, coisa que acontece aí com o Vasco. Agora, falando sobre, quero falar mais, né? Já falei muito ontem sobre o jogo, né? No último vídeo a gente postou aquele pós-jogo que o Bigode traz aqui, a análise, a opinião, a minha opinião, né, sobre a partida. Quero destacar aqui mais 3 coisas. Primeiro, irmão, não ganhamos do Bangu. Cara, o Bangu tinha zagueiro com barriga de chope, maluco. Pô, barriga de chope, maluco. Você viu o cara de lado? Caramba, um volume na barriga. Caramba, irmão. Que loucura. Esse foi o time que o Vasco empatou ontem 0-0. Mas eu quero destacar 2 jogadores aqui, tá? O Maxime Domingues, o suíço, entrou muito bem no segundo tempo, tá? Aquele negócio, muita gente fala dele. Por quê? Por que fala dele? Porque ele é um jogador que corre muito, entrega muito, ele tem vontade, né? Não, repito, né? Ele não é o cara que eu falo aqui, pô, cracão vai ser titular do Vasco, não. Mas ajuda, vai ajudar. Ontem, na partida de ontem, a nota dele foi 7,5, nota soft score dele foi 7,5, tá? 45 minutos jogados só, 2 finalizações, as 2 ele acertou o gol, deu um passe decisivo, foi esse passe que eu falei pro Bruno Lopes chutar e o goleiro do Bangu fazer a defesa, 100% de acerto nos dribles que tentou, tá? Foi muito bom, foi muito bem o nosso Maxime Domingues, o suíço, 4 bolas recuperadas, 1 interceptação, fez um bom segundo tempo com a camisa do Vasco. Outro jogador que eu espero observar mais na zaga é o Souza, né, cara? Souza ontem jogou de zagueiro, mas o Bangu, cara, pô, o Bangu não apresentou muita coisa, né? Então nem dá para saber se o Souza vai ajudar, vai conseguir ajudar ou não nessa posição de zagueiro. Próxima partida do Vasco, o Campeonato Carioca, é no domingo, 7 horas da noite, Boa Vista e Vasco. Parceiro, tem novidade aí no processo de arbitragem envolvendo Vasco e 777, né? Aquele processo que o Vasco briga pelas ações da SAF com a 777. Ó, cara, o negócio, você acredita que não tá andando, irmão? Isso é muito ruim pro Vasco. A 777 mexeu no processo agora, tá? Voltou a agir disputando a SAF, meu amigo, questionou a indicação da árbitra que o Vasco fez, né? O Vasco indicou a advogada Ana Tereza, que é a presidente da OAB, tá? Só que é o seguinte, essa presidente da OAB do Rio de Janeiro é sócia, tá, do Paulo Salomão. Meu amigo, sócia do Paulo Salomão, que é o vice-presidente do Vasco.
tá? E ela já atua em alguns processos junto com ele, né? Sobre algumas recuperações judiciais grandes até, da Oi, das lojas americanas. Então a 777 questionou o nome dela, né? Pô, peraí, estão indicando uma advogada para ser árbitro aqui, né, nesse processo de arbitragem, mas ela é sócia do vice-presidente do Vasco. 77 está questionando isso. E o processo parou nessa, né, cara? Não andou mais. Isso é muito ruim para o Vasco, porque o Vasco negocia a SAF com investidores, né, cara? E aí o Marinax, ou outros, né, não só o grego, o bilionário grego, ficam olhando e falam assim, pô, ainda tá essa bagunça? Pô, como é que eu vou botar meu dinheiro aí? Pô, pensa, né, irmão? Você tem grana, você quer investir. E aí você está vendo que o processo ainda não está nem andando na arbitragem, na justiça. Ah, meu amigo, como isso atrapalha o Vasco, irmão? E aí não para por aí, né? Não para por aí. Tô vendo uma informação aqui do Lucas Pedrosa, jornalista do SBT, tá? Ele dizendo que 76 sócios estatutários, tá, assinaram e protocolaram, tá, na Secretaria do Vasco uma questão de que eles pedem explicações ao Alain Belaciano. Quem é o Alain Belaciano? É o presidente da Assembleia Geral do Vasco, tá? Ligado no Pedrinho. Toda hora a gente vê o Pedrinho em jogo, tá o Alain Belaciano lá, tá? Alain Belaciano hoje é presidente da Assembleia Geral do Vasco. E aí o que esses sócios estão questionando dele, tá? Ele é advogado de um monte de credor do Vasco, maluco. É brincadeira, irmão. O cara tá dentro do Vasco, o Vasco fazendo uma recuperação judicial, tá? Escolhendo e vendo como que vai pagar os credores. E aí do outro lado tá um cara que é presidente da Assembleia do Vasco, é advogado também dos credores do Vasco. Irmão do céu, é brincadeira. Aí um monte de gente questiona, pô, peraí, o cara tá dos dois lados? É por isso que não vai ter deságio, né? Deságio é um desconto em algumas dívidas. Como é que é isso? Criam suspeitas, né? Não estou dizendo que está acontecendo isso, mas as pessoas começam a pensar isso, cara. Cara, o Vasco, meu amigo do céu, cara, é uma lama porque o negócio não anda, né, cara? O negócio não anda, maluco. É doideira, cara. É doideira, irmão. E aí você fica olhando, você dá uma olhadinha assim pro Botafogo, dá uma olhadinha de lado assim pro Botafogo. Tá? O Botafogo, nos últimos 2 anos, luta por título brasileiro, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E aí a notícia hoje: especulado no Vasco, zagueiro Davi Ricardo do Ceará está próximo do Botafogo. O Botafogo chegou lá no Ceará. Ah, esse zagueiro aí que é o bom que vocês têm aí, que a Juventus da Itália está querendo, esse Davi Ricardo, zagueiro jovem, 2 temporadas bem. O Botafogo casou 11 milhões na mesa, meu amigo. 11 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador. Vai levar, cara. Vai levar. O Botafogo já tá andando, cara. E o Vasco preso, maluco, um monte de coisinha, né? É gente lá dentro que tá do lado do Vasco, que também é advogado de credor, né? É loucura, é advogada que indicam que é sócia do vice-presidente. Caramba, cara. Que loucura, irmão. Que loucura que o Vasco é, cara. É inacreditável, né? É inacreditável. Enquanto isso, mercado da bola, tá? O presidente do Ginásia, né? Da Argentina, negou ter recebido proposta pelo atacante Rodrigo Castillo, tá? Rodrigo Castillo, centroavante, está sendo especulado para vestir a camisa do Vasco. Com relação ao Brian Rodrigues, o atacante de 24 anos, uruguaio, seleção uruguaia, jogador, joga pela ponta direita, principalmente pela ponta esquerda. O Vasco está querendo esse jogador, ele não quer mais ficar no América do México, quer vir para o futebol brasileiro. O Vasco colocou já uma proposta na mesa, tá? De 4 milhões de dólares, algo em torno de 24 milhões de reais. Já está na mesa aí do América do México para topar ou não. Lembrando que o Corinthians também é interessado no jogador. Vamos ver se vai dar certo. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui, irmão. Pô, cara, eu vou te contar uma coisa, cara. A situação do Vasco aí, irmão, envolvendo o SAF, Alain Belaciano, que é vice-presidente do Vasco, é advogado de credor. Meu Deus, cara, que loucura esse clube, hein? Deixa a sua opinião aqui, irmão, sobre tudo que acontece no Vasco. Qual é o seu pensamento? Deixa sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.